Mateus 4, versículos 1, depois de 8 a 11. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos ao versículo 8 agora. Depois, o diabo o levou para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E disse: eu te darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: vai embora, Satanás. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e servirás somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos cuidaram de Jesus. Que Deus nos abençoe. Quem cuida de você? Quem é que cuida de você? Você tem a tranquilidade em sua alma de que verdadeiramente o seu Deus cuida de você? Quando você perde o emprego e as contas começam a chegar e você não sabe de onde tirar o dinheiro, você consegue permanecer crendo que Deus cuida de você? Quando você adoece e vai parar num leito de hospital, um hospital particular, e toda hora alguém da administração chega e pergunta para você como é que vai fazer para pagar as contas do seu tratamento, você ainda confia que Deus cuida de você? Quando falta o pão, a comida, o leite da criança, a luz é cortada, a água também, você consegue acreditar que Deus cuida de você? E quando você é perseguido injustamente, no trabalho, na vizinhança, na família ou em qualquer outra circunstância, você é acusado do que você não fez, você ainda confia que Deus cuida de você? Quando você é desafiado a tomar uma postura, uma posição, que à luz da palavra de Deus é errada, mas que todas as pessoas de influência, sejam da família, do trabalho, da amizade, dizem que é aquilo que tem que ser feito e cobram de você uma postura de alinhamento com eles. E você tem a oportunidade de negar a Jesus ou negar a essas pessoas. Você ainda acredita que Deus cuida de você? A Bíblia diz que antes de começar o seu ministério terreno, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Eu acho fascinante esse registro da palavra de Deus, porque ele deixa bem claro quem foi que levou Jesus para ser tentado no deserto. Foi o Espírito Santo. Jesus foi preparado durante 30 anos para exercer um ministério de 3 anos, aproximadamente. E nesse período, Jesus absorveu muito conhecimento. Faltava uma moldagem final, a moldagem da luta direta contra o diabo. Assim como Jesus é chamado na palavra de autor e consumador da fé, o diabo é autor e consumador da dúvida, porque a dúvida vem para se opor à fé. E a dúvida surge quando somos levados a alguma circunstância em nossa vida que nos põe em uma posição de escolha, quando não de indecisão. A palavra de Deus constantemente nos exorta, nos chama a atenção para confiarmos no Senhor em toda e qualquer circunstância. Quando os judeus foram levados para a Babilônia, na época o maior império do mundo, o mais poderoso do mundo, a sede do Império Persa estava ali. A Bíblia diz que Daniel e os seus amigos se recusaram a comer a comida oferecida aos ídolos. E durante um mês eles comeram só legumes. E quando foi o dia de se apresentarem perante aquela autoridade,
eles estavam mais belos, mais saudáveis e mais robustos do que os que tinham comido da carne sacrificada aos ídolos. Passado alguns anos, Daniel cresceu tanto que se tornou o homem mais influente do reino. A sabedoria de Deus que estava nele o levava a ser um exímio conselheiro daquele rei, que reconhecendo isso, colocou como chefe de todos os governantes de províncias, chamados na época de sátrapas. E ele era o chefe de todos eles, é como se ele fosse o chefe de todos os governadores dos estados. E aquilo criou inveja, ciúme. Eles se reuniram e tramaram contra Daniel, que aquele que não orasse ao rei era traidor, aquele que não se virasse para a estátua do rei era traidor, porque eles observaram a vida de Daniel. E eles perceberam que Daniel era íntegro. Íntegro quer dizer inteiro na sua fé. E eles usaram a inteireza, a integridade, que é a inteireza da fé de Daniel, como arma contra ele. E Daniel, no horário em que ele se separava para a oração, ele se vira para Jerusalém, porque era em Jerusalém que estava o templo, e ele toma aquele lugar como referência do seu Deus na terra, embora ele saiba que ele está presente em toda a terra. Enquanto ele orava, ele foi entregue aos soldados que o prenderam como traidor, e a lei determinava ser lançado na cova com leões ferozes e famintos. Quando o rei percebeu a cilada que tinham armado contra o seu principal conselheiro, a lei da época proibia o rei voltar atrás. Ele não poderia salvar Daniel. Existem momentos nessa vida que até as pessoas que mais amam você não vão poder livrar você de passar por uma grande provação, por uma grande encrenca. E uma situação que você não fez nada de errado para estar envolvido nela. Às vezes situações em que as pessoas que você mais ama e mais gosta até se afastam de você para não serem também envolvidas. E você se vê sozinho. E aí é que entra a pergunta de novo. Está sozinho aquele que confia em Deus? Vocês respondem não, mas essa é uma resposta de boca. E com a sua vida diária, você responde como? De fato, Deus é o Senhor da sua vida? Quando algo não vai bem na família, quando algo não vai bem no seu corpo, na sua saúde, nas suas finanças, você consegue manter essa postura e essa posição de servo fiel do Deus Altíssimo? E com mais autoridade do que antes, e os seus inimigos são envergonhados e depois mortos. Os outros amigos deles, Sidraque, Misaque e Abednego, eram servos fiéis. Receberam esses nomes para tentarem desvinculá-los da sua fé no Deus vivo. O nome deles, original, eram nomes hebraicos. Eram nomes que os vinculavam à fé hebraica. E deram a eles nomes que os vinculavam aos deuses da Babilônia. O diabo vai sempre tentar estabelecer conexões em você. Estabelecer marcas em você, segundo os valores desse mundo. Às vezes marcas físicas, mas em geral marcas ideológicas. Pensamentos, ideias e conceitos que são plantados em nós para que os absorvamos e acreditemos neles como verdades. E sem percebermos, começamos a nos distanciar dos princípios da palavra, porque outros princípios estão sendo implantados em nós. E quando outros princípios são implantados em nós, perdemos a identidade. E quem perde a identidade, perde a essência daquilo que é. Você é aquilo que você é aí dentro. Você não é o que você é por fora. Por fora é a aparência muda.
mas a sua essência é única. É a sua identidade pessoal. É o que caracteriza você como pessoa, como indivíduo. Deus te fez único. Só existe um de você na terra. Não existem dois, nem três, nem quatro. Deus te conhece como você é, com as suas fraquezas e limitações, com as suas fortalezas. Ele conhece as suas vitórias e as suas derrotas, seus momentos de quase desistência e os seus momentos de alegria pelo êxito. E Ele é o teu Deus em todos esses momentos. Os amigos de Daniel foram jogados numa fornalha de fogo. E todo mundo que caía nessa fornalha de fogo já caía pegando fogo. A Bíblia diz que os que foram jogá-los na fornalha foram incendiados. Mas aquele rei que também caiu numa cilada, porque os amigos de Daniel não adoraram o falso Deus, a Bíblia diz que ele chamou os seus lacaios e disse: quantos homens foram jogados lá embaixo, na fornalha? E eles disseram: 3, meu senhor. E por que eu vejo 4 caminhando dentro do fogo? E o quarto homem tem a aparência de ser filho dos deuses. Jesus veio ao socorro dele. O salmista no Salmo 46 diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. O Salmo 46 foi escrito depois que Senaqueribe, o rei assírio, tentou destruir Jerusalém. E naquela noite o profeta disse ao rei Ezequias: olhe bem para o arraial dos assírios, amanhã nenhum deles estará mais ali. E aquela noite veio um vento forte e impetuoso, destruiu o arraial dos assírios, os arremessou ao alto e quando caíram no chão, se espatifaram. E todo mundo sabe que vento na Bíblia simboliza o Espírito. O Espírito de Deus veio com força e poder e destruiu os inimigos. Ainda hoje você tem inimigos invisíveis, inimigos que não são de carne e osso, inimigos que estão contra você. E é sobre eles que eu quero falar. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por o chefe dos espíritos malignos, que nós chamamos, dentre outros nomes, de diabo. A palavra diabo significa acusador. Vem do grego diabolos. E ele estava ali para tentar ter um motivo para depois acusar Jesus de servir a ele. Primeiro ele tenta Jesus na área física. Ele faz a Jesus a seguinte observação: você está há 40 dias sem comer e sem beber, ordena que as pedras virem pães. E Jesus não obedece e responde que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí ele resolve tentar Jesus na vaidade. Pule daqui até lá embaixo, os anjos vão te sustentar, pois está escrito que os anjos virão em tua defesa. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Imagina Jesus pulando do monte e os anjos segurando Jesus, ia ser aclamado por todos. Seria o caminho fácil, não o caminho da cruz, mas o caminho da exibição de poder, da ostentação de poder. E como tem crente hoje que quer ostentar poder ao mundo, para mostrar que ele é um homem de fé, porque ele tem um belo carro, porque ele veste belas roupas, porque ele tem um bom emprego ou uma boa profissão, porque ele é bonito, porque ele vem disso ou daquilo, e todas essas coisas vão passar. Jesus disse que todas as coisas passarão, exceto a sua palavra que dura para sempre. E é nisso que eu me prendo, é a isso que eu me apego, que a verdade está na palavra. A palavra é escudo e proteção para aqueles que nele confiam. Então Jesus é levado ao deserto, e eu quero fazer 4 reflexões sobre isso. A primeira reflexão em João 4, versículo 1 e de 8 a 11, é que nesse momento da tentação de Jesus, quando ele é desafiado por o diabo, por Satanás, a fazer as coisas que eu mencionei, Jesus responde com a autoridade da palavra. Então Jesus estabelece ali um primeiro marco, diga, o primeiro marco. A prioridade maior é espiritual.
Diga, a prioridade maior é espiritual. Você tem filhos? Eu tenho um filho. Eu tenho um neto. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma mãe, eu tenho um irmão. Eu tenho vocês, a igreja que Jesus me deu para cuidar, mas é dele. Eu tenho muitas prioridades na minha vida. E você certamente também tem. Mas a prioridade número 1 na vida do crente deve ser sempre a prioridade espiritual. Diga comigo, a prioridade espiritual deve estar em primeiro lugar. Quando Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Jesus está afirmando que a essência primeira é a revelação do propósito de Deus em nossa vida. E o que é propósito? Propósito é aquilo que Deus já estabeleceu desde a eternidade como sendo a coisa principal para a tua existência. E como é que eu posso, meu pastor Teobaldo, descobrir qual é o propósito espiritual de Deus para mim, já que o Senhor está afirmando que Deus tem um propósito para cada homem? Por exemplo, na vida de João Batista, o propósito foi preparar o caminho do Senhor, não foi isso? Quando ele cumpre o propósito, Deus permite que ele morra e ele volta para casa. Porque a essência de João não era o corpo. A prioridade de João não era a vida terrena. A prioridade de João era fazer a vontade do Pai que está nos céus. Como eu vou cumprir a vontade de Deus se eu não a conheço? Como é que um filho conhece o que o pai quer? Conversando com ele. Eu tenho um filho. Eu quero que meu filho faça um favor para mim. E eu digo, filho, vem aqui em casa, eu quero ter uma conversa presencial com você. Eu tenho algo para te dizer. Algo que eu preciso que você faça. Pai, manda pelo WhatsApp. Não, é coisa séria demais, eu tenho que te explicar os detalhes. Vem aqui em casa. Felipe não vai. Felipe não senta para conversar comigo. Ou então Felipe aparece e quando eu começo a falar do assunto, Felipe estabelece outras prioridades. Eu vou fazer tal coisa para Bento, eu vou fazer tal coisa para Vitória, eu vou resolver um assunto meu ali, eu vou fazer aquilo outro. E Felipe coloca outras prioridades. Eu quero enfatizar que ter outras prioridades não é pecado. Entenderam? Ele cuidar do filho, da esposa, mas naquele momento ali, quem está precisando ser ouvido é o pai. E meu filho não sabe que o que eu tenho para falar para ele é algo que no final vai fazer bem a ele. É algo que vai dar a ele um ensinamento, ou talvez vai trazer para ele um ganho material. Mas ele só vai saber exatamente o que eu quero se ele parar para conversar comigo. A vida de oração é a vida de intimidade com Deus. Oração não é para ostentação. Oração não é para exibicionismo real, presencial ou virtual. Oração não é para passar uma imagem às pessoas de que você é alguém muito espiritual. Você não precisa provar nada a ninguém. A única pessoa que tem que saber quem você é de fato espiritualmente é o seu Pai que está nos céus. É o seu Pai que você deve buscar em espírito e em verdade, como Jesus ensinou. É o seu Pai que quer que você, em todo o tempo, esteja em comunhão com Ele. Você não precisa nem abrir a boca, porque Ele conhece os seus pensamentos. Exercita, torna isso uma prática. Conversar com o Deus invisível, porém verdadeiro, real. E Ele vai fazer o quê? Ele vai começar a falar com você. Como, pastor? Alguns sortudos, alguns privilegiados, ouviram a voz de Deus audivelmente. Mas a grande maioria, Deus fala pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem morar no crente quando ele se converte. Então, o Espírito de Deus se comunica com o teu espírito. E quanto mais intimidade você tem com o seu Pai Celestial, mais você aprende a identificar a voz do Espírito, o falar de Deus na sua vida. E quanto mais você percebe o falar de Deus, mais você aprende a resistir ao diabo
como diz Tiago 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas alguns não querem essa intimidade, querem o caminho fácil. Aí procuram líderes com frases de efeito, com pregações eloquentes, bonitas, com fala macia, um jeito manso de tratar, que afague o seu ego, que faça você sentir o quanto você é importante, o quanto você é especial, o quanto você é precioso, o quanto Deus tem a obrigação de te abençoar, o quanto Deus tem o dever de te dar as coisas que você precisa, para que você seja próspero, rico, poderoso e influente aqui na terra. E o resultado disso é que uma minoria consegue isso. E uma maioria que não consegue, vive uma crise de fé. Ou de fé na crença, no poder e na ação de Deus na sua vida, ou uma crise de fé acerca da sua própria fé. Eu não devo estar vivendo uma vida digna. Eu não devo estar vivendo uma vida direito. É como se um jovem que está explodindo nos hormônios na adolescência começasse a sentir uma atração por uma pessoa do sexo oposto, desejo sexual, e dissesse assim: o diabo está em meu corpo, esses desejos estão errados. Não, esses desejos não estão errados. Foi Deus que os colocou em você. Você precisa ter controle, domínio próprio, como diz a Bíblia, pela presença do Espírito Santo. E esses desejos você vai manifestá-los livremente quando você constituir uma vida conjugal com a sua esposa ou seu marido. Do mesmo modo, desejar ser rico não é pecado. Trabalhar para ser rico não é pecado. Ser rico não é pecado. Desejar comprar um carro novo, caríssimo, não é pecado. Comprar um carro novo, caríssimo, não é pecado. Vestir as melhores roupas de grife, não é pecado. Comer a melhor comida nos melhores restaurantes, não é pecado. As coisas que estão neste mundo, elas existem para nos servir. E quando Deus nos dá a oportunidade de usufruir delas, é bom que o façamos. Entretanto, é pecado tornar a busca por essas coisas prioridade em sua vida. A primeira prioridade é comer do pão da palavra de Deus, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é forte. Porque pão aqui não é pão como compra aqui na padaria vizinha da igreja. Não, o pão aqui simboliza as coisas materiais. Quando ele fala pão aqui, ele está dizendo que não só de coisas materiais vive o homem. E quando ele diz de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele não está falando só do que está escrito na palavra, ele está falando do propósito que Deus revela a você. E qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Eu não sei. Mas se você buscar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o entendimento, eu te garanto que Ele vai dizer o que é que Ele quer de você. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. Ele humilhou-se, ele se tornou humano, sendo ele Deus. E muitas vezes nós não queremos nos esvaziar das nossas vaidades. Não queremos nos esvaziar das nossas prioridades, que eu repito, não são pecaminosas, mas são danosas quando se tornam a prioridade em nossa vida. Essas coisas não são a prioridade, elas são prioridades. Mas a prioridade que vem em primeiro lugar é conhecer a Deus, conhecer a sua vontade e cumpri-la em nossa vida. Então diga comigo:
Jesus no deserto mostrou ao diabo e deixou a lição para nós de que a primeira prioridade é a busca da espiritualidade plena em Deus. A importância da palavra de Deus evoca em nós também a necessidade de sermos direcionados por Deus. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. E o que é que está te guiando? São as suas emoções? Malco tentou prender Pedro, tentou prender Jesus, me desculpe. Pedro sacou a espada e partiu para cima de Malco. Porque Pedro, olha para mim, igreja, por favor. Pedro amava Jesus de verdade. Como eu tenho certeza que vocês todos amam Jesus. A questão não é se você ama Jesus. A questão é se você está manifestando esse amor a Jesus da maneira que é agradável a Ele. Imagina que um homem ama uma mulher e ele quer dar a ela uma joia. Ele entra numa joalheria e rouba uma joia e leva para sua amada. O amor dele por a sua amada é verdadeiro, sim ou não? O desejo dele de dar uma joia a ela é legítimo? Sim, mas ele roubar uma joia para dar a ela não é correto. Então não é somente você dizer eu amo a Deus, mas é você conhecer a forma bíblica revelada na palavra de Deus do que é que agrada a Deus. Porque quando a gente ama de verdade, a gente quer agradar. Vanúbia ontem estava enchendo a sua bola aqui, dizendo que você é um marido maravilhoso, que você ajuda ela em tudo. Você não é só o homem que dorme ao lado da cama, que você é o parceiro que ajuda a cozinhar, ajuda a passar, que enquanto ela está fazendo a comida, você está arrumando a casa, ou enquanto ela está arrumando, você está... Vamos aplaudir o Senhor por a vida de Deco, rapaz. Vou botar a Deco para dar um curso aqui na igreja. E as esposas vão matricular os maridos tudinho, né? Eu vou faltar a aula porque eu não preciso. Mas, o que é que Deco está fazendo? Ele já conquistou Vanúbia, ela já é esposa dele há 45 anos. Brincadeira. Ela já é dele, ele já é dela. Ele não está fazendo um jogo para conquistar, ele já conquistou. Eles já têm filhos, já são avós. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que isso agrada a ela. E ele tem prazer em agradar a sua amada. E com certeza ela também faz muitas coisas para agradá-la. Ela saiu daqui, a gente estava no bazar aqui. E ela saiu daqui e disse, deixa eu ir fazer a comidinha para o meu maridinho. Isso quer dizer que Vanúbia e Deco não tem problema? Claro que tem. De vez em quando deve acontecer alguma coisa que chateia um ou outro, porque eles são humanos. Mas pela maneira como eles vivem, a gente percebe que eles encontraram uma forma de resolver os seus problemas, dialogando, orando, buscando a orientação do Senhor. Porém, muitos não conseguem isso. Muitos vivem uma vida egoísta. Acham que amor é só ato sexual. Amor é só dar as coisas. E amor é muito mais do que isso. Amor é entrega. O verdadeiro amor levou Deus a entregar o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 de João 3,16, que já é a carta de João, vai dizer que o verdadeiro amor leva você a dar a vida pelo irmão. E dar a vida é se entregar, é se dedicar por completo. Então o Senhor quer que você conheça a sua vontade, para que conhecendo a sua vontade, você mergulhe de cabeça nisso, e aí Ele vai ficar feliz com você, e Ele vai te abençoar sobremaneira. Então diga comigo, a primeira lição é a prioridade espiritual. A segunda lição é que eu preciso aprender a resistir às tentações. As tentações, elas mostram que as benesses, as coisas boas deste mundo, como o poder temporal, o reconhecimento e aplauso das pessoas, podem até fazer bem à nossa alma por um momento. Mas se nos deixarmos seduzir por isso, viraremos escravos
e dependentes disso. E quando não mais tivermos tais coisas, entraremos em crise. Sabe aquelas pessoas que nasceram ricas, de família rica? O avô era rico, o bisavô foi rico, o pai foi rico, todo mundo foi rico. E um dia, por causa de crises ou mau gerenciamento dos negócios, a pessoa foi à falência e ela entra num processo depressivo porque ela não sabe ser pobre. Ela não sabe trabalhar do suor do seu rosto duro para se sustentar. E muitos se matam. Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York, que era e ainda é a bolsa de valores mais importante do mundo, a bolsa de valores ela rege o mundo dos negócios. As ações das empresas são cotadas através da bolsa. E a bolsa de Nova York controlava a maioria das bolsas do mundo. E a bolsa de Nova York quebrou. As ações das empresas despencaram. Esse fenômeno foi chamado de crash. Crash, a quebra da bolsa. E com isso, milhares e milhares de milionários americanos, da noite para o dia, ficaram pobres. E há registros históricos de vários que se jogaram do alto de prédios, se jogaram de ponte, deram tiro, porque não suportaram a miséria, a pobreza. Existem muitas pessoas hoje que estão em situação de fracasso porque não são mais bonitas. E eu não estou fazendo piada, eu estou falando sério. Eu estou ficando velho, eu já estou com 58, em julho faço 59. A barriguinha já está aparecendo, os cabelos estão brancos, a aparência não é a mesma. Brincadeiras à parte, você não vai ser jovem a vida toda, você vai envelhecer. Seu rosto vai mudar. Sua resistência física vai mudar. Muita coisa vai mudar em você. E você vai ficar olhando para trás e sentindo um saudosismo de quem você foi, porque você não se preparou emocionalmente para a transição. Porque a opção para não envelhecer é morrer. Então eu te pergunto, o que é melhor? Envelhecer ou morrer jovem? Na época do famoso poeta baiano Castro Alves, no auge do romantismo, e eu tive uma fase romântica da minha vida, em que eu sabia um bocado de poemas de cor. Graças a Deus esqueci a maioria. Eu gostava de ler poesias, eu sabia de cor. Eu só não tinha os cabelos esvoaçantes de Castro Alves, mas gostava, tive essa fase da minha vida. Castro Alves morreu jovem, se eu não me engano, com 24 anos, de tuberculose, porque vivia uma vida boêmia. O gostoso era viver uma vida boêmia, perder a noite bebendo, aprontando, nos prostíbulos, entregue a uma vida de prazeres, de bebedeiras, uma maneira melancólica e depressiva de viver. E isso fazia com que a veia artística aflorasse e o indivíduo escrevia belos poemas que tocavam a alma das pessoas. A famosa cantora inglesa, a Winehouse, né? Winehouse. Morreu com 27 anos de idade. Kurt Cobain, famoso cantor americano, 27 anos de idade. Eu fiz uma pesquisa, vários famosos se mataram de overdose por volta dos 20 e poucos anos. Porque olhavam para o futuro e não viam mais perspectiva. O famoso ator americano Arnold Schwarzenegger, aquele famoso ator de filmes de aventura, Exterminador do Futuro, deu uma entrevista há pouco tempo e disse que tem andado muito triste ultimamente porque ele está vivendo uma crise. Ele perdeu algumas pessoas da família e ele disse que o desespero bateu nele porque ele sabe que do outro lado não tem nada, que depois que morre, acabou, porque nós não passamos de matéria, que ele queria até crer que existe alguma coisa, mas ele está convencido que não existe nada depois da morte. Sabe qual é a diferença entre ele e a maioria das pessoas? É que ele pelo menos foi sincero em dizer isso. Tem muitas pessoas que mascaram isso com uma falsa religiosidade. Aqui tem uma pessoa muito influente em Juazeiro, que eu tive o prazer de conhecer há alguns anos atrás, e eu falei de Jesus para essa pessoa. É uma pessoa de poder e de influência em Juazeiro. Não é o prefeito, ele é crente, é outra pessoa.
E essa pessoa, eu conversando com essa pessoa, comecei a falar de Deus, e a pessoa deixou escapar sem querer e disse assim: eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu não creio muito nesse negócio de religião não. Para dizer a verdade, quando eu era garoto, eu até acreditava em Deus, mas depois que eu fui crescendo, fui para a faculdade, minha mente abriu, eu não sei nem se Deus existe. Agora, se existe, eu não sou ligado nessa coisa de religião. Mas se você conversar com ele no ambiente político, ele fala de Deus, que ama o povo de Deus, que ama a palavra de Deus. E um monte de gente besta, otária, come essa corda. Mas eu me lembro do que ele deixou escapar nesse dia. Porque tem dois tipos de ateus. Tem o ateu prático e o ateu teórico. Eu prefiro o teórico. O ateu teórico é aquele que discute filosoficamente se Deus existe ou não. E ele começa a discutir os arrazoados, porque ele leu um livro de não sei quem, ele leu um livro de fulano, de beltrano, de ciclano. Esse homem ainda tem esperança para ele, porque um dia ele pode encontrar o verdadeiro Deus. Mas o ateu prático é aquele sem vergonha que se disfarça de religioso, se disfarça de crente, tem linguagem de crente, usa a Bíblia, fala de Deus, até prega, tem cheiro de crente, aparência de crente, mas é denorex, não é crente. Denorex era um produto que vendiam antigamente, era um desodorante, e o camarada dizia que tinha cheiro de perfume, aparência de perfume, mas não era perfume, era uma propaganda maravilhosa. Então sempre que alguém queria dizer que alguém parecia uma coisa, mas não era, quando eu era mais jovem, dizia: fulano é denorex. Você não é um crente de aparência, você é um crente de essência, porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Diga: em mim habita o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus habita em mim, e eu sei que neste mundo todo mundo passa por tentações, eu tenho que estar preparado para isso, sim ou não? Tiago capítulo 1, Tiago disse: ninguém, quando for tentado, diga: por Deus sou tentado, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado, quer dizer, envolvido nas suas próprias concupiscências. Eu falei sobre isso na aula de quarta-feira. Concupiscências são os desejos carnais. Então, aqueles desejos carnais que estão em mim, não são os mesmos que estão em Leonardo e que estão em Natan. O meu desejo carnal pode ser, por exemplo, eu fumava maconha e eu cheirava cocaína. O meu desejo carnal é esse. Pode botar uma mulher nua aqui na minha frente, eu não vou fazer nada com ela, eu não vou tentar, porque não é essa a minha fraqueza. Minha fraqueza é droga. A do outro é sexual. A do outro é pegar o que não é dele. Está repreendido tudo isso na nossa vida em nome de Jesus. Mas o que eu estou tentando dizer é que as fraquezas, elas mudam na forma de se manifestar. Mas todas são fraquezas. E todo mundo que está olhando para a minha cara aqui agora, e todo mundo que está assistindo em casa a transmissão, tem as suas fraquezas. Admitir que você tem fraquezas é grandeza, é força. Porque a Bíblia diz que diga ao fraco: eu sou forte, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem te fortalece é Jesus. Então não negue que existem coisas que ainda tentam você. Admita. Admita a quem? Ao pastor? Não. A alguém de confiança? Não. A Jesus. Lembra que eu falei da intimidade espiritual? Da prioridade espiritual? Da vida de oração? Você vai chegar para ele e dizer: Deus, diante daquela pregação do pastor, o que me tenta ainda é isso aqui, ó. A minha fraqueza é isso aqui. Eu lembro que uma vez um irmão, que não está mais entre nós, Deus já levou, ele disse que o único pecado que ele ainda lutava na vida dele, era que às vezes ele via as pessoas ter as coisas, e sem perceber, ele estava invejando o que o outro tinha. Ele disse que orava e pedia a Deus todo dia para tirar isso dele. Ele disse que era porque ele trabalhava tanto. Pastor, eu trabalho tanto, eu sou honesto, eu sou um homem que eu dizimo, eu oferto, eu me comprometo com a igreja, e eu não tenho nada na vida, pastor.
E eu vejo gente miserável aí que não ama Deus, que não honra Deus e tem tudo. Aí tem hora, pastor, que me sobra um negócio, quando eu vejo as coisas, eu estou cobiçando. Eu disse, o senhor é um homem privilegiado. Conversamos sentados numa praça, eu disse, você é um homem privilegiado. Ele disse, por quê? Porque você sabe onde é que está a sua fraqueza. Você sabe pelo que orar. E você não nega isso. Agora imagine que você se comporta como se você fosse uma pessoa perfeita, que nunca passa por tentação em nenhuma área da sua vida. Aí você tem tempo para ficar observando a vida dos outros e apontando o pecado dos outros. Ó, aquela ali, ó, eu sei qual é o problema dela é esse, o daquela é esse, o daquela eu bem conheço, e desse aqui é esse. E você começa a apontar o pecado dos outros, quando na verdade você não deveria fazer isso, porque quem cuida do outro é o Senhor. Você tem que cuidar da sua própria vida. Você tem que procurar se apresentar a Deus, como diz a Bíblia, como obreiro aprovado, que não tenha do que se... Juliana é mãe, ela tem um filho. Ela e Marcinho lutam, trabalham para dar uma boa alimentação, botar numa boa escola e dar uma boa educação, ensinar princípios e valores. Mas a luta maior de Juliana e de Marcinho é a mesma luta de todos os pais e mães. Ser exemplo para os seus filhos, sim ou não? Porque o exemplo arrasta. Não adianta você estar dizendo ao seu filho, meu filho, nunca beba. Porque beber, meu filho, e botando cachaça no copo, é a pior coisa do mundo. Meu filho, nunca fume. Porque fumar, meu filho, é uma miséria. Nunca fume. Meu filho, nunca jogue, viu? Porque o jogo, aquilo que você faz, pai, aquilo que você faz, mãe, arrasta pelo exemplo. E que você tem que inculcar na vida dos seus filhos é que a palavra de Deus é espírito e vida para você. E que você resiste às tentações com a palavra de Deus. Quando Jesus está sendo tentado pelo diabo no deserto, a Bíblia não diz que Jesus estendeu as mãos e saiu um raio. Tirou os óculos e saiu um raio laser dos olhos dele. Usou a força bruta e deu um murro no diabo. Não é por força nem por violência, diz a palavra, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E na autoridade do Espírito, Jesus olhou para Satanás e disse, está escrito. O que significa está escrito? Significa, assim diz a palavra do Senhor. E o que significa, assim diz a palavra do Senhor? Que aquilo que Deus diz é a autoridade maior sobre qualquer argumento que se estabeleça nesse mundo. Vou tornar a mensagem mais prática. O rapaz está namorando uma moça, a moça é virgem. Aí a amiguinha dela, que não é crente, diz assim, já fez com seu namorado? Não, eu estou me guardando para o casamento, deixe de ser besta. Se você não fizer com ele, outra vai fazer e vai tomar você dele, sua besta. Besta é você se der ouvidos a essa conversinha. Você está numa roda da escola ou da faculdade e todos os seus colegas fumam maconha ou cheiram um pó. E aí diz assim, você já experimentou? Eu não, isso aí é horrível, isso aí é coisa ruim. Como é que você sabe? Você já fumou? Você já cheirou? Se você não experimentou, como é que você pode fazer? Por um acaso, você precisa beber veneno para ter a certeza que ele mata? Você precisa ser picado por uma cobra venenosa para ter certeza que o veneno da cobra pode te matar? Quando a Bíblia diz que o crente tem que fugir da aparência do mal, a Bíblia está alertando o crente para fugir daquilo que pode levá-lo ao pecado, ou as pessoas a verem você como alguém que está em pecado. Vigiar faz parte da vida do crente. É tão forte isso, que Jesus Cristo não disse, orai e vigiai. Eu já vi um bocado de gente dizendo assim, mas Jesus não falou assim. Jesus falou o quê? Vigiai e orai. Por quê? Por que vigiar vem primeiro?
Porque se você está vigiando e você vê aquilo que ameaça, o perigo que está vindo contra você, você vai orar com objetividade em cima daquilo que está vindo contra você, porque você vigiou. Compreenderam? Quando eu namorava a Nilza, eu e ela casamos virgens. Não fomos tentados? Fomos algumas vezes, mas não cedemos, porque decidimos. E quando estávamos juntos, namorando, sempre procurávamos num lugar que fosse visível. Havia na casa em que ela morava, uma areazinha depois da garagem, mais ou menos como daqui aí, e botaram um banco, tipo um banco de jardim, botaram as plantas. Chegou aí lá na casa dela, Lindóia, alguma vez? Não, né? Tinha tipo uma pracinha dentro da casa, uma área, um jardim. Só que era tipo aqui, tudo no perolado e tal. E tinha um banco. Aí tinha uma janela ali, uma janela aqui e uma porta. Uma porta para entrar para casa, uma janela lateral e uma janela na frente. A mãe de criação de Nilza, porque a mãe dela morreu, ela era criança, ela inventava de ir na cozinha, de ir no banheiro, ela passava toda hora. Um dia ela virou para Nilza e perguntou o seguinte, pode perguntar a ela, Teobaldo não é homem não? Perguntou se eu não era homem, se eu não gostava de mulher. Por quê? Porque esse tempo todo vocês já estão noivos e eu nunca vi Teobaldo te beijando. Aí Nilza disse, besta, Teobaldo é muito inteligente, ele espera você passar, aí quando você volta. Porque eu ficava meio constrangido e envergonhado com ela. E eu sabia que ela estava procurando ver se a gente estava namorando de uma maneira decente. E ela estava errada? Não, Nilza foi criada por ela era mãe de criação, ela tinha uma responsabilidade moral e ética com Nilza. Um dia, o esposo dela passou para ir ao banheiro e viu eu beijando Nilza. Ele contou depois, Lindóia, eu peguei Teobaldo beijando Nilza, estava beijando, parecendo que foi uma coisa assim do outro mundo. Porque a gente procurava fugir da aparência do mal. Se eu estivesse com ela e a coisa esquentasse um pouco, a gente parava e se afastava, para não dar lugar ao diabo, porque você é carne, você está no mundo, e se você não vigiar, você peca. Qualquer um aqui, não tem um bom, qualquer um que está assistindo em casa e eu, tem que vigiar e saber até onde pode ir. Depois de casado, não. Depois de casado, Nilza ficava correndo atrás de mim pela casa, e eu, sai para lá, me deixa quieto. Entendeu? Gente, tentação vem de Satanás, provação vem de Deus. Provação tem o propósito de aperfeiçoar a sua fé. Provação é com a permissão de Deus, para que você amadureça e cresça. Tentação vem para te matar, para te destruir, para te derrubar. Provação é como você ir numa academia treinar e fazer exercício físico que está fazendo você sentir dor enquanto exercita os músculos, mas quanto mais você se exercita, mais saudável e forte você fica. Isso é provação. Tentação é como alguém te esmurrando, querendo te matar de murro. O diabo veio para esmurrar, mas Jesus veio para te dar força, para você vencer ao diabo até que ele fuja de vós. O maior desafio de um pregador não é pregar a palavra de Deus. O maior desafio de um pregador é fazer com que a palavra que ele prega seja primeiro compreendida e depois crida pelas pessoas que ouvem. E eu espero que essas palavras fiquem na sua alma. Resistência às tentações é o segundo ponto, e o primeiro, prioridade espiritual. Penúltimo ponto, fé e sofrimento. A fé cristã pode levar a desafios e aflições. Jesus foi um exemplo disso. Viveu uma vida de santidade, de amor e de serviço. Uma vida de obediência a Deus. Sempre se purificando pela vida de oração e de intimidade com o Pai. O resultado disso é que passaram a odiá-lo e o levaram à cruz. A palavra do Senhor tem um versículo bem interessante que diz assim: sabei que todo aquele que quer viver piedosamente no Senhor
sofrerá perseguições. Vou trocar em miúdos. Todo aquele que quer viver uma vida santa vai ser perseguido. Perseguido por quem? Primeiro, perseguido pelo falso crente. Pelo crente carnal. O crente sem vergonha, que não quer compromisso com Deus. Quando ele encontra um crente que realmente quer compromisso com Deus, ele fica catando, procurando alguma coisa para chamar você de hipócrita. Para dizer que essa sua santidade não leva a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque a sua vida de santidade incomoda a vida de não santidade dele. A sua vida de oração incomoda a vida de não oração dele. Sua vida de leitura da palavra incomoda a vida de não leitura da palavra dele. Sua vida de dedicação, de evangelizador, de alguém que leva Jesus às pessoas, que fala do amor de Deus, que visita enfermos, que vai em hospitais, vai às casas das pessoas. A sua vida no reino incomoda porque ele não vive isso. Ele tem desculpas. Eu trabalho muito, sou muito ocupado. Ele está dizendo que você é desocupado. Só que você tem emprego, você tem família, você tem coisas para resolver. Mas você se organiza e encontra tempo. Mas aquela pessoa que não coloca isso como prioridade, ela se incomoda com você. E ela se torna seu crítico. Como lidar com tais pessoas? Primeira coisa, não se defenda. Quem te defende é o Senhor. Tem crente que perde tempo, gasta energia à toa, batendo boca, se justificando. Não, quem tem que ver está vendo, é o Senhor. E Ele vai te recompensar no dia, na hora e da forma certa. Receba essa palavra. A Bíblia diz que naquele dia Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai a uns e afastai-vos malditos a outros. Ele vai dizer, ele vai ouvir alguns dizendo: mas Senhor, por quê? E ele dirá: porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estava nu e não me vestiste, eu estava doente e não foste me visitar, eu estava preso e não foste me ver, eu era estrangeiro e não me acolheste. E eles dirão: quando deixamos de fazer estas coisas? E ele dirá: quando deixastes de fazer a um dos meus pequeninos, a mim deixastes de fazer. Tradução: quando você não ama o próximo e não serve ao próximo, você está deixando de amar a Deus e está deixando de servir a Deus. Ame o próximo como a si mesmo e você provará que a sua fé é verdadeira, é genuína e que verdadeiramente Cristo reina em sua vida. Tiago foi muito além. Tiago, o apóstolo, que era irmão de Jesus por parte de mãe, ele disse que: mostre-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. A turma que acha que obras podem salvar, pega esse texto de Tiago, tira do contexto. O que é o contexto? É a situação em que ele foi descrito. E aí começa a usar fora do contexto para dizer: está vendo? Até na Bíblia está escrito que as obras salvam. Mentira! Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que nós fomos salvos em Cristo Jesus para as boas obras, e não por causa das boas obras. Porque se fosse por causa das boas obras, então Jesus não precisava da obra da salvação. Você é salvo, como eu preguei semana passada, pela graça de Deus na sua vida, através da justificação pela fé. E por que, pastor, a obra é importante? Porque a obra é o testemunho visível de uma fé que é invisível. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo disse, Romanos 10, a partir do versículo 9 até o 17, Paulo vai descrever sobre a fé, que a epístola aos Romanos é a epístola do Evangelho da Redenção. Quiser compreender a doutrina da redenção, leia Romanos. E Paulo, no capítulo 10, de 9 a 17, ele fala sobre isso. Ele diz assim, que a fé vem pelo... E ouvir o quê? Falei disso a semana passada, depois você assiste. Então, quando eu recebo a fé, ninguém viu, porque não foi uma nuvem que desceu na minha cabeça, não foi uma pomba, como no batismo de Jesus, não foi um raio laser, não foi uma luz que brilhou em mim. A fé, ela é abstrata, ela é invisível. E como é que eu posso mostrar a minha fé? Diga comigo, repita após mim: a minha fé eu demonstro com ações.
Entendeu agora? Quem tem fé demonstra com ações. Pedro estava no barco. O barco estava vira, mas não vira. Uma tempestade terrível. Eu imagino que tinha raios, trovões, ventos. O mar estava agitado. O barco estava vira, mas não vira. De repente, quando Pedro olha, lá vem Jesus, andando sobre as águas. Todo mundo desesperado com o caos. Mas onde Jesus está, o caos não prevalece. Onde Jesus está, o caos não se estabelece. Observe que o caos não desapareceu. O caos ainda estava lá. Porque quando Jesus anda sobre as águas, a Bíblia não diz que naquele momento, não estou confundindo, não confunda com o momento que Jesus mandou o vento parar. Estou falando de outro momento, ele andando sobre as águas. A Bíblia diz que nesse episódio, Jesus estava andando sobre o caos. O caos eram as águas turbulentas. As águas agitadas pelo vento, pela força da tempestade. Chuva, possivelmente. Ventos fortes. Todos com medo. Mas aí Jesus, andando sobre o caos, olha para Pedro e faz um desafio. Pedro, ande sobre o caos. O caos faz parte deste mundo. O caos, enquanto este mundo existir, ele vai existir, Pedro. Mas eu estou te desafiando a andar por cima do caos pela fé. Não pense você que a violência vai desaparecer da terra antes de Jesus voltar. Não pense você que por mais eficiente que a polícia seja, o crime vai deixar de existir. Não pense você que por mais duras que sejam as leis, vai deixar de ter aborto. Não pense você que tudo de ruim que existe no mundo vai deixar de existir por causa da intervenção do homem. As coisas só vão mudar de verdade quando Jesus voltar, aleluia, e estabelecer o seu reino. Mas enquanto estamos no mundo, Jesus disse, no mundo tereis, no mundo você vai viver em caos. Mas não tenha medo do caos. Eu sou aquele que anda sobre o caos. Eu sou aquele que anda sobre as dificuldades. Eu sou aquele que vai te ensinar a manter o seu coração em paz em meio às tempestades da vida. Está todo mundo em desespero. Porque está tendo carestia. Porque está tendo desemprego. Porque isso, porque violência, porque aquilo outro. Mas a sua confiança está posta em Deus. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. E nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pedro ouve a voz do Senhor. O caos, eram as águas turbulentas. E ele olha para Jesus. O texto de Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus, e ele bebe nessa fonte dessa experiência. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Quer dizer, ele é aquele que gera a fé, e é aquele que encerra a fé na forma de materialização, de manifestação real, visível e palpável da fé. Alguns amigos pegaram um homem aleijado, destelharam uma casa, naquele tempo era larga, o que a gente chama de telha, tiraram tudo, desfizeram o teto e desceram o homem numa maca. Quem assiste aquela série maravilhosa chamada Chosen, que escreve Chosen, mas se pronuncia Chosen, que é escolha, você vai ver a história de Jesus de uma maneira linda. E é gratuita essa série, você assiste no YouTube. CHOSEN, depois você pesquisa. E aí está a vida de Jesus toda muito bem descrita. Filmes muito bem feitos de vários momentos da vida de Jesus. E eles pesquisaram para serem o mais fiéis possíveis ao costume da época. Não como a gente entende hoje, mas como as coisas eram naquela época. E tem um momento lá, em que eles descem o homem aleijado. Quem já assistiu essa parte? Vários. E o homem desce e fica lá no chão arriado. Ele é aleijado de nascença.
E todo mundo naquele lugar conhecia ele. Ele era o aleijado da cidade, todo mundo sabia. Para ele ir para os lugares, ele tinha que ser carregado. Tem gente aqui que se sente um aleijado. Mas Jesus está dizendo que vai fazer você andar. Aleijado na fé, na confiança no poder de Deus. Ouve as pregações e não acredita. Mas Jesus vai ser o autor da fé em sua vida. E depois ele vai ser o consumador, porque ele vai materializar a fé na forma de um milagre. Para que você saiba que ele é Deus. Ele sabe para quem foi essa palavra. Jesus diz: filho, os fariseus tudo vigiando ele, viu? Procurando uma falha em Jesus. Ele diz: filho, perdoados são os teus pecados. Eles olham escandalizados. Quem é você a perdoar pecados? Ele disse: o que vos parece mais fácil? Dizer: perdoados são os teus pecados? Ou levanta, toma a tua maca, anda e vai para casa. Para que vocês saibam quem é aquele que diz: perdoados são os teus pecados, porque só Deus pode perdoar pecados. Eu digo: levanta, toma o teu leito e anda. O homem levanta, pega o negocinho dele, tipo uma esteira, enrola debaixo do braço, com a perna ainda meio bamba, ele vai saindo e vai embora. E o povo fica sem entender nada. Porque quando a glória de Deus se manifesta, não tem explicação. Por que tanta gente falsifica milagres? Por quê? É fácil. Para manter os fiéis. Eu assisti uns vídeos esses dias na internet. E eu fico me perguntando como é que tem tanta gente boba nas igrejas. O cara manipulando o povo bonitinho. E o povo comendo corda. E a igreja assim de gente. Chegou a hora do milagre. Aqui esta noite Deus está dizendo que tem uma mulher aqui. Que essa semana... Eu vou fazer uma pergunta de verdade, tá, pessoal? Essa semana ela teve muita dor de cabeça. Quem foi aqui desse lado que teve dor de cabeça? Levante a mão aí. Vocês fiquem em pé, vocês que tiveram dor de cabeça. E aqui, quem foi que teve dor de cabeça? Pode ficar em pé, por favor. E essa dor de cabeça é pior no período quando as regras chegam. Pode sentar. O camarada descobriu a roda. Ninguém tinha inventado a roda ainda, ele inventou. Ele falou o óbvio, mas ele criou todo um clima de tal forma, e ele usou toda uma metalinguagem, que as pessoas não percebem. E quando alguém percebe, é porque não tem fé. É incrédulo. Nem incrédulo é mais, é incrédulo. Incrédulo. O milagre existe, vocês estão olhando para um milagre. Eu era epilético. Eu tomava Rivotril, Gardenal. Está explicado muita coisa, né, pessoal? Foram 7 anos. Eu andava assim, ó, dopado. Um dia uma irmã, que Deus já levou para a glória, deu uma palavra com tanta autoridade durante um culto, que eu tomei posse, e ela disse: ore com fé, porque Deus vai lhe curar. E eu orei, e joguei fora. Foi dia 5 de março de 1980, dia 6 de março de 1985, e eu nunca mais tive uma crise, e nem voltei, em nome de Jesus. Deus vai curar todos? Não. Tem pessoas que vão carregar a dor e o sofrimento. O apóstolo Paulo orou para que fosse tirado um espinho da carne. Nós não sabemos ao certo o que era esse espinho na carne. Há várias teorias que ele sofria de miopia e que ele tinha outras enfermidades. Tudo teoria, porque a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que era na carne, era sofrimento como um espinho que se crava na gente,
incomodava Paulo a ponto dele orar 3 vezes. Paulo tinha autoridade espiritual, orou por enfermos, curou enfermos, expulsou demônio. Paulo fez maravilha, até morto ressuscitou. Mas Paulo não conseguiu tirar esse espinho da carne. E aí ele explica: para que eu não me ensoberbecesse. Porque Deus viu que Paulo estava ficando soberbo. Então Deus permitiu aquilo na vida de Paulo, para ele não ficar soberbo. Tem coisas que Deus permite na vida da gente, é para dar um livramento e a gente não entende. Tem gente que Deus ama tanto, que Ele nunca vai deixar ser rico. Vai passar necessidade a vida toda, porque no dia que for rico, esquece de Deus. Tem gente que vai fazer tratamento, cirurgia plástica e nunca vai ficar bonito. Porque uns nascem bonitos, outros se esforçam. A irmã está congregando aonde? Então, aceite que o sofrimento faz parte da existência. Mas você é chamado a viver uma vida de fé em meio às tribulações. Jesus, em Mateus 28, disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, pois Ele não nos abandonaria. Jesus foi levado à cruz, Jesus foi torturado, Jesus foi morto. Ele tinha poder e autoridade para fugir daquilo, mas ele não fugiu. Hebreus 11 mostra a galeria da fé de homens e de mulheres do Antigo e do Novo Testamento que passaram por grande sofrimento por serem fiéis a Deus, mas não fugiram do sofrimento. Muitas pessoas hoje pregam que sofrimento na vida do crente é prova que ele não tem comunhão com Deus. Mentira! Jó tinha comunhão com Deus e mesmo assim sofreu. Jesus foi o que mais teve comunhão com Deus de todos os homens que pisaram na terra. Não só sofreu, como foi morto numa cruz. Então não me venha dizer que crente não pode sofrer. O que crente não pode e nem deve é fugir do plano e do propósito de Deus. Por isso que eu comecei falando sobre isso. Sua primeira prioridade é a intimidade com Deus para conhecer o plano e o propósito dele para a sua vida. Identificar as tentações e colocar diante dele em oração e resistir ao diabo para que ele fuja de você. Aceitar que o sofrimento e a dor às vezes surgem em nossa vida, não porque cometemos falha. Vou repetir, dor e sofrimento às vezes surgem em nossa vida, não porque cometemos falha, mas porque estamos num mundo que está em caos. E Deus nos convida, Deus nos desafia, através da sua palavra, a andar sobre o caos. O caos de Pedro foi a tempestade no mar. Qual é o caos na sua vida? Qual é a luta difícil que você enfrenta? É na saúde? É no relacionamento? É na sua sexualidade? É nas suas amizades? É no seu sustento diário? Para comprar o pão de cada dia? Pagar a água, a luz, aluguel? Deus sabe as suas lutas. E Ele quer que você as apresente em oração, com fé e confiança. Vida de crente, presta atenção, igreja. Vida de crente é vida de quem crê. Crente vem de crer. Crente é aquele que acredita. Crente em Deus é quem acredita em Deus. Crente na palavra de Deus é quem acredita na palavra de Deus. E a palavra de Deus está repleta de promessas. A Bíblia não estabelece tempo para as promessas se cumprirem, mas ela estabelece promessas. Você se move pela palavra, e a fé na palavra que faz de você um crente. Abraão creu por 25 anos que ia ter um filho, gerado na sua esposa. E 25 anos depois o filho veio. Ele foi chamado de pai na fé, mas eu não sou Abraão, eu sou Teobaldo, você é você, e Deus está dando a você hoje a oportunidade de exercer fé. Ele é o autor da fé que já está em você, Ele quer que essa fé se materialize, Ele quer consumar essa fé pela materialização do propósito dEle em sua vida. A única coisa é não fugir do propósito, é aprender a dar graças em Deus em toda situação. Não dar graças por tudo,
Porque eu não preciso concordar com tudo, mas dar graças em tudo, reconhecendo a soberania de Deus em todo momento, reconhecendo que Ele é Deus até quando as tragédias acontecem. Eu fui para o enterro do pastor Alcides, que era um amigo do coração, e eu fiquei muito triste, porque eu não me despedi do meu amigo. Eu não pude, ele estava na UTI. Ele deu um derrame lá em Amargosa, eu não tive como me despedir dele. Eu não encostei no caixão, fiquei de longe, porque eu não queria guardar a última imagem do meu grande amigo morto. Eu sei quando foi o meu último encontro com ele. Foi numa reunião de oração de pastores em Petrolina. E eu quero guardar essa imagem na minha mente. Aí dias depois morre o pastor Josafá, outro amigo. Quando eu comecei o ministério aqui, que a igreja organizou, eu passei muitas dificuldades financeiras. Josafá, junto com o irmão Cadidé, juntava o corpo de diácono, fazia uma feira, levava na minha casa, se importava comigo. Era um amigo querido. E Deus levou Josafá, pastor também. E eu fiquei olhando e pensando, quando será a minha vez? Eu fiquei feliz com a quantidade de gente num dia de trabalho que estava ali. Estava o prefeito, estava um bocado de autoridade, estava empresários. Muita gente que conheceu Josafá e a quem ele pôde ser útil em algum momento da vida. Estava muita gente ali, de todas as esferas da camada da sociedade, de gente pobre a gente rica. Estava cheio de gente ali. E eu fiquei feliz de ver aquele homem de Deus sendo honrado no seu último momento. Mas e se não tivesse ninguém? Só tivesse o filho e a filha enterrando ele. Mais ninguém. Isso faria dele menos homem? Isso faria dele um homem menos honrado? Não. Pode um ladrão morrer e ir milhares de pessoas para o enterro daquele ladrão, e ele não deixou de ser ladrão por isso. O que torna você digno é o reconhecimento do Senhor. A honra vem do Senhor, e Ele vai honrar você mediante a sua fé. Seja crente e não incrédulo. Foi o que Jesus disse a Tomé. É o que eu digo a mim mesmo, é o que eu digo a você, igreja. Dor e sofrimento, nem sempre poderemos fugir deles, mas a opção da fé sempre deve ser uma realidade em nossas vidas. Essa semana eu fui surpreendido com um vídeo de um pregador famoso, eu botei até no grupo, dizendo que tudo que você sonhou, tudo que você pensou, tudo que você desejou, tudo que você abraçou, tudo que você experimentou, Deus vai realizar na sua vida. Mentira. Porque tem muita coisa que eu penso, que eu sonho, que eu desejo, que não está no plano de Deus. É vaidade da alma. Quando não, pecado. O correto é dizer que tudo que Deus planejou e tudo que Deus projetou, coisas que o meu coração jamais desejou e a minha mente jamais imaginou, mas aquilo que o Deus de poder e de soberania, o Deus que tem autoridade sobre a minha vida, aquilo que Ele planejou no tempo e no espaço, no tempo dEle, Ele vai me tirar de onde estiver e Ele vai me colocar no lugar certo para que se cumpra a sua boa, agradável e perfeita vontade. É isso que a Bíblia diz. Você não existe para ser servido por Deus, você existe para servir a Deus. Deus não é seu servo, você é que é servo de Deus. Pare de se deixar enganar por gente de fala bonita, de fala macia, que engana com a voz e com as falas para afagar o seu ego e fazer você se sentir mais importante do que você realmente é. Quem nos faz importantes é a presença de Deus em nossa vida. Porque se não fosse a presença de Deus, continuaríamos escravos do pecado. Mas em Cristo nós somos purificados e somos levados a cada dia termos mais e mais semelhança com Ele por meio do seu Espírito Santo. Dê um aplauso ao Senhor. Eu sei que quando eu falo essas coisas tem uma meia dúzia de pessoas que não gostam. Eu já tive informação disso. Olha a minha cara de medo e desespero com quem não gosta. Olha o meu desespero. Não sei como eu vou dormir hoje. Teu achismo, tua opinião, meu achismo, minha opinião, diante da palavra de Deus, são nada. O que eu acho e o que eu penso não vale nada. O que você acha e o que você pensa não vale nada. Mas aquilo que Deus diz na sua palavra, isso é verdade e é imutável.
Porém, aquele que muda a palavra de Deus, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, que ai daquele que tirar um tio, ou acrescentar uma vírgula àquilo que está na palavra do Senhor. E hoje está havendo uma cultura que é divergente das Escrituras, de pregadores que pregam para agradar o público. Aí você vai pesquisar na internet alguns dos seguidores mais famosos dessas pessoas. Aí está lá aquele famoso pagodeiro, eu digo porque eu pesquisei. Está lá aquele famoso pagodeiro, que num dia ele está botando um negócio aqui na testa, 100% Jesus, e no outro dia ele está num pagode rodeado de mulheres tomando cachaça. Está aquele jogador de futebol famoso, 100% Jesus na testa, e no outro dia ele está deixando a esposa em casa e indo para o prostíbulo com outra mulher. Mas é esse tipo de gente que é seguidor, que curte, que compartilha, e que o camarada ainda faz questão de destacar que a pessoa segue ele. Não é difícil você falar as coisas que as pessoas querem ouvir. Basta conhecer o mínimo, o básico de psicologia das massas. Manipular as massas não é difícil. Mas para manipular as massas, além de ter um conhecimento das ferramentas, você tem que não ter caráter. Porque todo manipulador de massa, ele é um mau caráter. Ele não tem escrúpulos. Ele diz o que as pessoas querem ouvir. Uma vez eu ouvi uma entrevista com um marqueteiro de Lula. Um dos marqueteiros, que ele já teve vários. E ele disse que ele veio fazer uma campanha aqui em Petrolina, Pernambuco. A campanha de Fernando Bezerra Coelho. E ele disse que o antecessor dele era o primo dele, Guilherme. Índice de aprovação altíssimo. Naquele tempo não tinha reeleição, o Guilherme não podia ser candidato, apresentou um primo. Ele disse que o homem tinha uma popularidade enorme porque fez um bom governo, foi eleito o prefeito mais popular do interior do Brasil, lembram disso? E Petrolina estava um show de administração, obra para todo lado. Como é que ele ia derrotar um homem que tinha um índice de aprovação altíssima? E que a maioria da população dizia, eu voto no candidato que Guilherme apresentar, porque ele trabalhou muito. E foi verdade. Aí sabe o que ele fez? Ele disse, vou criar um slogan, vou trabalhar em cima desse slogan. E aí ele criou, Guilherme fez, Fernando vai fazer muito mais. É exatamente, ele agiu dentro da estratégia da política, mas é exatamente isso que o diabo quer que você acredite. Que Deus faz, mas ele faz melhor. Eu não estou dizendo que lá o rapaz era o diabo, não é isso, para vocês não confundirem. Eu só usei um exemplo, com uma linguagem, o argumento muda a visão. Fernando ganhou. Satanás se aproxima da mulher e diz assim, o que foi que Deus disse? E aí a mulher acrescenta algo. Deus disse que não é nem para tocar. Tem alguma passagem Deus dizendo que não é para tocar? Deus disse que não era para comer. Aí Satanás pega essa brecha e diz, Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. O diabo ainda hoje quer fazer você se sentir a pessoa mais especial, a pessoa mais importante, que a sua felicidade, o seu bem-estar, se te faz bem, é maravilhoso, porque ele diz com a voz toda chameguenta, porque aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus, não sei o que, e o povo se deixa levar, porque ele fala com a sua emoção, ele fala com a sua alma, ele fala com a sua necessidade, ele fala com a sua carência. E aí, princípios éticos, condutas, se tornam irrelevantes. O mais importante é a experiência. Só que a experiência, ela não está acima da essência. E a essência de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus quer se manifestar em mim e em você para se revelar a este mundo. Porque Deus se revela a este mundo através de mim e de você, através dos que nele creem, de quem é crente. Tem algum crente aqui hoje? Último lugar, último ponto. Além de prioridade espiritual, resistência às tentações, fé e sofrimento, Jesus mostra que quando a gente anda em fidelidade, a presença de Deus se faz real em nossas vidas. Jesus resiste ao diabo no último momento e diz, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto.
E desde aquele momento o diabo não pôde mais tentá-lo. Então os anjos do Senhor vieram e o serviram. Vocês entenderam? A sua fidelidade em obedecer a Deus vai resultar em manifestação do socorro de Deus, da presença de Deus em sua vida, naquilo que você mais precisa. Jesus estava faminto, Jesus estava com fome, mas Jesus não transformou as pedras em pães. E quando Jesus vence o diabo, os anjos vêm e o servem. Vira para a pessoa mais próxima de você. Há muito tempo que eu não faço isso, né? Vira para a pessoa mais próxima de você, olha nos olhos dela e repita assim, ó. Antigamente eu fazia isso direto, agora é raro, né? Olha para ela e diga assim, ó: Deus vai servir você nas suas necessidades, segundo a vontade dEle e o propósito dEle para a sua vida. Tão somente ande em fidelidade. Base bíblica, pastor, pergunte. Gênesis capítulo 12 e Gênesis 17. Disse Deus a Abraão: anda na minha e eu te abençoarei grandissimamente. Quem aqui quer a bênção do Senhor, diga eu. Quem não quer a bênção do Senhor, diga eu abro mão. Todos querem a bênção do Senhor. Porém, para receber a bênção do Senhor, há uma condição. Qual é a condição? Andar na presença dEle. O que é andar na presença dEle? É andar em obediência à sua palavra. Quem anda em obediência à palavra, anda em santidade. O que é andar em santidade? É resistir às inclinações pecaminosas. Significa que eu tenho inclinação pecaminosa, você tem. Está vendo, Lidiane, me olhando aí, sorrindo? Você, Jean, também. Você, Léo, você também tem. Todo mundo tem. Mas quando você resiste ao diabo, ele foge. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como eu resisto ao diabo? Pela palavra da verdade, que é espírito e vida. O Senhor promete, Plínio, que Ele vai estar conosco nos momentos mais difíceis. E é quando o momento difícil chega que a nossa fé é testada. Porque a gente só sabe se o guarda-chuva presta é quando chove. Enquanto você está com o guarda-chuva guardado, você não sabe se ele presta. Mas na hora que dá a primeira ventania e desmancha o guarda-chuva todo, você sabe que comprou um produto ruim. Mas quando você está com um guarda-chuva bom, o vento sopra e ele resiste, você diz, valeu a pena pagar caro, eu tenho um guarda-chuva bom. Jesus é o guarda-chuva de Deus, que te protege das tempestades desta vida. E Ele diz que para Ele te proteger da hora má, tão somente ande na presença dEle. E eu encerro com as palavras de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porquanto guardaste a palavra da minha lei, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Mais uma vez a Bíblia evoca o guardar a palavra, o obedecer a palavra. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quer dizer que a palavra de Deus começou a ser a referência do que ele podia e do que ele não podia fazer. Eu viajei para Fortaleza, para um congresso com Renê Terra Nova, há uns anos atrás, 2010. E eu estava passando numa rua, estava bloqueada, o mototaxista disse, se o senhor saltar aqui, é aquele prédio lá embaixo, ó. O senhor vai andar mais ou menos 1 quilômetro e o senhor está lá. Mas como está tendo obras, o senhor vai ter que rodar um bocado comigo e a gente vai pegar uns lugares aí, o senhor vai chegar atrasado. Eu disse, mas o caminho mais perto é esse? Ele disse, é.
só tem um problema. Eu estou vendo que o senhor é crente, né? O senhor está aí com a Bíblia. O senhor vai passar na praça das prostitutas. Eu disse, como? Ele disse, tem para mais de 50. E eu passei. Quando eu passei, ele... Psiu, psiu. Ei, embora, é 30. Eu só tinha 20, rapaz. Está repreendido em nome de Jesus. Me chamavam. Eu com a Bíblia. Teve uma que disse, o rapaz é crente. Ela disse, mas é homem. A outra disse, ele é casado. E eu ouvia tudo, e eu caminhando. E quem já passou em ruas assim, sabe que o assédio acontece. Não tinha ninguém conhecido. Eu estava sozinho. Não tinha ninguém. Ninguém sabia quem eu era. Eu já sabia onde era a praça. Eu fiquei 3 dias nesse congresso. Eu podia, no outro dia, ir com roupa comum, pegar uma daquelas mulheres e levar para um lugar daqueles ali. Nunca fiz isso. Mas tem pessoas que, quando vão para lugares estranhos, onde ninguém as conhece, adota comportamentos mundanos, achando que ninguém mais vai ver. O que Deus está dizendo a você é que em toda circunstância, em qualquer lugar, sendo visto por conhecidos ou não, você é convidado a viver em obediência e resistir às tentações como fez Jesus. Em troca, Ele diz que Ele vai te abençoar grandissimamente.